De tempos em tempos aparecem novos modismos, umas fórmulas novas e mágicas de treinamento, prometendo um aumento quase sem limite na sua performance. Mas algumas coisas são básicas, são como pedras fundamentais, e não estou falando somente sobre o que já foi amplamente testado e aprovado em laboratório, mas também na vida real e resistem aos mais difíceis dos testes, que é o tempo. Segue comigo nesse vídeo que eu vou te dar 6 conselhos básicos para tornar o seu treinamento mais eficiente e você evoluir melhor no triatlon, na corrida e em qualquer esporte que você pratica de endurance. Fala galera do Nada Pedala e Corre, sem dúvidas treinar, recuperar, repetir é o básico de qualquer rotina de treinamento, seja no triatlon ou em qualquer outro esporte. A gente chama isso de supercompensação. Você estimula seu corpo através do treino e precisa de um tempo para que ocorra a recuperação e em seguida acontecer a adaptação, e daí você vai perceber os resultados do estímulo dado com uma melhoria no seu condicionamento. E assim vai acontecendo sucessivamente. Você precisa de algum tempo para a recuperação depois do treino. Não importa se foi um treino intenso ou leve, isso pode levar horas ou até mesmo dias, dependendo de cada um e do quão exigente foi a atividade. Essa medida entre o treino e o descanso ou recuperação é muito variável entre todo mundo, entre todos nós, e se for balanceada na medida certa, em algumas semanas você vai começar a notar mudanças no seu condicionamento físico. Hoje em dia existem sensores para medir praticamente todo tipo de informação gerada pelo nosso corpo, desde o básico e muito conhecido batimento cardíaco, a quantidade e qualidade do sono, até os níveis de glicose no sangue durante a atividade. Mas a informação mais útil não tem como medir, é dita pelo seu corpo e muitas vezes não damos ouvidos a ele, que é como você se sente, como você percebe o seu dia de treino, como você está se sentindo antes, durante e depois do treino. Ainda não existe um sensor para medir de forma direta a sua percepção de como a sua rotina de vida está impactando em sua percepção subjetiva de esforço, que no fim é algo muito psicológico. Em resumo, a sua percepção do esforço sofre uma variação diferente das suas reações físicas, mas que tem grande influência no seu treinamento. Se você está treinando sempre muito cansado e todos os dias você está sem disposição para treinar e levar seu dia, isso pode ser um sinal que você está treinando mais do que sua capacidade de recuperação. Então pode ser a hora de tirar um pouco o pé do acelerador e rever seus planos de treino e sua nutrição também. A falta de nutrientes vai te levar a um aumento da fadiga. É muito importante você também fazer uma avaliação honesta sobre os fatores estressantes que podem estar agindo aí ao seu redor, que pode ser uma das fontes dessa fadiga. Fatores psicológicos possuem grande influência na sua resposta física e vice-versa. Isso são coisas que dificilmente você vai conseguir medir em números, não é algo facilmente palpável. Então vale a pena dar ouvidos ao que o seu corpo está falando. Ter uma boa noite de sono é o melhor jeito de colocar sua recuperação em dia. Não adianta você treinar mais e mais horas por semana achando que apenas aumentar o volume e a intensidade é o que vai te tornar mais condicionado. Isso não vai acontecer. Você não vai ganhar mais condicionamento durante o treino. É quando temos o descanso adequado, um bom sono, que isso acontece. Você pode não acreditar, mas dormir de 7, 9 horas por noite vai fazer toda a diferença no seu rendimento, nos treinos, no seu trabalho e, por consequência, na sua evolução dentro do esporte. Eu tenho certeza que você tem um amigo que treina muito, um volume enorme de treino, e na hora da prova ele nunca rende o esperado. Então fica aquela dúvida de que, será que treinar menos seria melhor? Treinar é muito bom, mas a gente precisa lembrar que como atletas amadores a gente tem uma vida além do esporte. E eu acredito que a sua deve ser bem cheia também. Um atleta profissional, na maioria dos casos, tem como fazer o descanso adequado ao grande volume de treinos que eles fazem. Se você está exausto e não está mais gostando do treino, de que adianta seguir nessa batida? Não faz sentido. O treino, a prática do esporte, ela precisa ser prazerosa. Não adianta programar 20 horas de treino semanal se isso não está encaixando na sua rotina. Então você tem que resistir à tentação de treinar mais, e caso precise de ajuda para organizar seus treinos e planejar sua temporada, é só deixar uma mensagem nos links que estão aqui embaixo na descrição desse vídeo e vamos conversar juntos sobre isso aí e agilizar uma planilha para sua temporada.
Sempre se pergunte se você está feliz, se você está se divertindo com sua rotina de treinos. Você precisa ter um plano de treinamento bem elaborado, com uma periodização focada nas suas necessidades e principalmente na sua capacidade de executar o treino. Isso é algo muito importante para o seu sucesso dentro do triatlon ou em qualquer outro esporte de resistência. Para muita gente isso é complicado, mas ter um calendário minimamente definido vai ser um ponto-chave na execução. Você precisa ter um planejamento básico para o teu ano. E não estou falando em agendar tudo certinho, semana a semana, de janeiro a dezembro. Mas você precisa ter um plano básico, algo geral sobre as provas principais que você mais deseja participar e se dedicar para treinar nesse sentido. Por exemplo, se você tem férias em julho, pode ser uma boa escolher uma prova-alvo para combinar com suas férias. Quem sabe competir no local para onde você planejou a viagem de férias seja uma boa ideia. Então você precisa organizar o seu plano de treinos para em julho você chegar no teu pico de condicionamento. Dessa forma você pode ter uma definição do tempo que você vai dar uma maior dedicação aos treinos. Se a tua prova-alvo é julho, é um 70.3, por exemplo, em janeiro ou fevereiro você vai começar a treinar de forma mais direcionada para provas. Então serão 5, 6 meses de maior dedicação aos treinos exclusivamente. Isso não quer dizer que você não vai participar de nenhuma outra prova ao longo do ano. Você pode e deve participar de outras provas, mas essa em julho será a tua prova-alvo, o que chamamos também de prova A. Uma das razões de fazer um planejamento é que manter o seu condicionamento no máximo, no pico, todo ano, o tempo todo, não é muito saudável. O nosso corpo, a gente precisa desse ciclo de subida e descida no treinamento para uma completa recuperação física e também mental. Isso gera um estresse muito grande, você se manter sempre no ápice. É sempre bom lembrar que se você é um atleta amador, tem sua família, amigos e outros prazeres, ou deveria ter, além do esporte. E o esporte deve ser uma diversão na sua vida e não se tornar um fardo, uma obrigação a ser feita, aquela coisa pesada todo dia. O esporte ele deve servir para você desafiar seus limites, mas sem prejudicar suas outras faces da vida. Ter um plano de 2 provas-alvo por ano já é um número muito bom e as outras provas você pode espalhar no intervalo entre essas provas. Essas provas sem muito valor, entre aspas, a gente pode chamar de prova B ou C, vão servir como um guia de como está indo o seu treinamento até a prova-alvo, que é a prova A. Isso que eu estou falando aqui serve tanto para quem vai fazer provas médias e longa distância no triatlo, como as de corrida também. Já as provas de curta distância, o espaço entre as provas-alvo pode ser um pouco menor, mas isso tudo deve ser avaliado com um treinador e levando em consideração também a tua rotina de vida. Você não vai ficar melhor apenas com uma dúzia de treinos, isso é certo e garantido. O teu sucesso ele vai acontecer depois de centenas de horas, semanas, meses, anos de treinos somados, muitos treinos de alta intensidade, muitos treinos longos em baixa intensidade, somados aos treinos de força, ao descanso e também à sua nutrição. Muita gente acha que consistência se resume aos treinos somente, ter aquela imagem verde no TrainingPeaks, postar no Instagram que está pago o treino de hoje, mas ter uma rotina consistente de treino deve incluir também uma boa qualidade de sono e descanso, junto com uma boa e balanceada nutrição. Ser consistente nesses pontos será a chave do teu sucesso, sem segredos ou fórmulas mágicas. Então, meus amigos, de tempos em tempos sempre aparece alguma solução mágica, uma metodologia nova e revolucionária, todas sempre prometendo acelerar a tua evolução. A gente tem de ter cautela antes de aderir ao que está na moda, porque algumas dessas fórmulas simplesmente não funcionam ou não vão funcionar com simples mortais, atletas, amadores como eu e você. Por isso, antes de buscar algo elaborado e mais sofisticado, eu considero como importante estar fazendo o básico, como eu disse aqui nesse vídeo. Se você gostou do vídeo, clica no joinha aqui embaixo, deixem suas dúvidas aqui na seção de comentários, aproveita para dar uma olhada nesse outro vídeo aqui ou em uma de nossas playlists aqui do nosso canal. Um forte abraço e valeu!